Bom dia. Estamos aqui mais uma vez com um momento no projeto Pós-TV Paz na Web, um projeto da Fazenda da Paz, filiada à FENOT, em parceria com a Sencasp Teresina Piauí. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante e extremamente importante, né, para a sociedade, visto que hoje é o Dia do Professor, profissional esse de extrema relevância para a formação do cidadão. Hoje nós temos como convidado o senhor Antônio José Castelo Branco Medeiros, professor aposentado da Universidade Federal do Piauí, ex-secretário de Educação, sociólogo. Atualmente, ele trabalha no escritório parlamentar do deputado Assis Carvalho, é membro voluntário do Instituto Presente, que é uma ONG que presta assessoria a movimentos sociais e populares, assim como a secretarias de educação. Bom dia, professor. Bom dia, eu agradeço o convite. Para mim é uma grande satisfação essa coincidência, essa feliz coincidência de estarmos conversando sobre educação exatamente no Dia do Professor. Muito bom. Bom, e o nosso bate-papo, professor, ele vai girar em torno da prevenção ao uso de substâncias psicoativas na adolescência, né? E aí nós vamos ter como foco a educação e a escola de tempo integral como um mecanismo de prevenção, tá? Nós sabemos que a adolescência é um período considerado de conflito, né? Pois é uma fase transitória, né? Onde o sujeito, o ser humano, ele está em fase de desenvolvimento, de descobertas, e sabemos que é um momento delicado e que requer um melhor acompanhamento, melhor orientação, e a escola, juntamente com a família e a sociedade, ela tem esse papel, né, de orientar, de encaminhar esse sujeito em formação, né? E a escola de tempo integral, ela com uma perspectiva de contribuir, né, com esse olhar para o aluno, para o adolescente. Nós sabemos que hoje, professor, o uso da substância psicoativa ele tem se dado muito precoce, né? Nós temos aí um número gritante de crianças e adolescentes e jovens inseridos no mundo da dependência química. E, particularmente, eu acredito que a educação ela tem um ponto muito importante, né? De trazer essa criança, esse adolescente, esse jovem que estão em desenvolvimento biopsicossocial para perto, para si, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente da sua experiência, né, dentro da área da educação, dentro de militante, né, de movimentos sociais e de cidadão brasileiro, né? O que você pode dizer para a gente da educação e, de modo particular, da escola de tempo integral? A educação, ela enfrenta muitos desafios no mundo moderno, porque a escola, a meu ver, ainda é a instituição fundamental na educação de crianças, adolescentes e jovens, em parceria, evidentemente, com a família, mas enfrenta a concorrência, digamos assim, dos chamados meios de comunicação de massa e hoje nessa forma mais moderna das redes sociais. Eu acredito que a escola de tempo integral é a solução ideal para combinar a formação intelectual com a formação integral, que envolve a cidadania, que envolve valores, que envolve a afetividade. A nossa educação, ela caminhou muito para uma linha intelectualista, que só dá ênfase nas habilidades intelectuais. E a gente precisa prestar atenção dessas outras dimensões da formação, da personalidade do jovem, do adolescente, do ser humano. Além disso, eu acho que nas condições concretas do Brasil, de muita desigualdade social, de muita vulnerabilidade, a educação de tempo integral é também uma política social, além de uma política
educacional. Eu gostaria de resgatar um pouco a proposta. Evidentemente, escola de tempo integral é uma, é uma prática já consolidada nos países desenvolvidos. É assim na Europa, é assim nos Estados Unidos, no Japão. De 1980 para cá, a Coreia do Sul investiu muito nisso. E dos anos 90 para cá, a China investiu nisso. O Brasil, através do MEC, das secretarias estaduais e municipais, tem também desenvolvido esse programa, mas, a meu ver, de maneira muito tímida. Eu, quando fui secretário de Educação, de 2003 a 2010, só em 2009 nós começamos, depois de uma fase preparatória, a implantar o programa de escolas de tempo integral no Piauí. A ideia é que nós tivéssemos 20 a 30 novas escolas nesse novo regime por ano. Hoje estaríamos aí chegando às 300, o que representaria 50% das escolas estaduais. Falo das escolas da rede estadual. E, de fato, nós estamos com cerca de 100 escolas, porque há uma crise financeira que, a meu ver, não é impeditiva de se ter esse programa. Até porque, recentemente, o MEC está fazendo uma complementação do Fundeb para as escolas de tempo integral no nível médio. Agora vai ter a renovação do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica e de Valorização do Magistério, e há uma proposta de que haja uma contribuição, uma taxa básica, mas que haja uma transferência complementar do governo federal a partir de alguns critérios. E um dos critérios é a adoção da escola de tempo integral. Em primeiro lugar, nós temos a eficiência pedagógica da escola. Porque o modelo da escola não é só uma questão de quantidade de tempo, é de uma proposta pedagógica completa. Por exemplo, a recuperação. Um aluno está fraco em uma disciplina naquele bimestre, no momento da tarde, ele tem aula de recuperação daquela disciplina. Segundo aspecto é o aprofundamento de estudos conforme a preferência do aluno. Eu tenho 4 horas de inglês por semana. Eu quero aprofundar inglês, então eu tenho mais 2 horas à tarde. Eu tenho 4 horas de informática por semana, isso no currículo comum para todos os alunos. Eu quero aprofundar, tenho mais 2 horas à tarde. Além disso, você tem a complementação em atividades culturais, artísticas, em atividades esportivas. Então, é esse conjunto que forma o projeto político-pedagógico da escola que dá a ela uma eficiência, por um lado, e, por outro lado, essa oportunidade de dar uma formação mais completa. Eu digo isso porque nós tivemos experiências que me marcaram muito e tem a ver com o foco da nossa conversa aqui. Uma das escolas que serve de modelo na nossa política de tempo integral das escolas estaduais é a unidade escolar João Henrique na Morada Nova, ali perto da rodoviária. E eu tive o depoimento de várias mães. Me lembro bem, faço referência a 2 depoimentos. Uma mãe que chegou, olha, minha filha estava num processo de depressão. Em casa ela vivia dentro do quarto. Chegava da escola, ia para dentro do quarto, não queria ver ninguém. Hoje está outra pessoa. Quer dizer, isso aí nós estamos fazendo uma prevenção. Ou a pessoa poderia fugir para a droga, ou a pessoa poderia até incutir aquela ideia do suicídio. Quer dizer, você tirou uma pessoa que estava numa pré-depressão, digamos assim. Outra mãe me procurou e disse, professor, agradeço muito essa experiência. Meu filho estava viciado em drogas. Depois que ele começou a frequentar a escola de tempo integral, agora está ocupado de manhã e de tarde. Sem nenhuma repressão, ele foi se afastando. Hoje é outra pessoa. Então, eu acho essa experiência muito, muito enriquecedora. Aqui são depoimentos, depoimentos concretos que eu tive de mães. Porque a alternativa para as famílias pobres hoje, para os adolescentes
jovens das famílias pobres, não é entre a família e a escola, não há essa contradição. É entre a escola e a rua. Porque os pais trabalham, o pai, a mãe, então ele fica sem ter quem o acompanhe naquele momento que ele não está na escola. Nesse sentido, além do aspecto educacional, tem essa dimensão social, e eu posso dizer com segurança, é um grande mecanismo de prevenção contra essa tentação que hoje cerca adolescentes e jovens de buscar a droga, que termina criando a sua dependência química. É interessante também, professor, quando você traz o senhor traz na sua fala depoimentos, né, testemunhos, né, situações de vidas, porque quando nós falamos em prevenção, nós estamos focados em olhar para o cidadão, olhar para o ser humano. E nós que trabalhamos com essa problemática, nós sabemos o efeito devastador que ela traz na vida, não só do usuário, né, de substâncias psicoativas, mas da sua família também e para a própria sociedade. Então, é muito importante que a sociedade veja com bons olhos essa proposta, que já não é nova, pois já, segundo sua fala, já vem há alguns anos, né, sendo implementada, e hoje eu acredito que sendo consolidada no nosso país, no nosso estado, de modo particular, das escolas de tempo integral, né? E a questão da dependência hoje, ela é muito discutida, ela é muito estudada, e a gente sabe que o adolescente, quando ele se torna vulnerável, né? E ele está em situação de risco, uma vez que ele está exposto a esse não ter o que fazer, a esse estar na rua, né? E a escola vem para suprir isso, né? Colocar o aluno de maneira ativa, né? Dentro da escola, ter esse sentimento de pertencimento da escola, trazer para o aluno uma formação integral. Eu acho um outro aspecto que a minha experiência comprovou é a questão do maior envolvimento da família na escola. Nós temos uma dificuldade muito grande, sobretudo nos bairros mais pobres, diferentemente das escolas onde estão os filhos da classe média, que ainda são particulares, do envolvimento da família. O casal de classe média acompanha muito de perto a educação do seu filho. Isso a gente tem dificuldade, não é só porque, às vezes, o nível de escolaridade dos pais é mais baixo do que o dos filhos, às vezes, mas é também a questão do tempo e da própria cultura. As famílias vão para a escola nas festas. Festa das mães, festa de São João, festa do Natal, festa dos pais, mas participam muito pouco no que se deu aquelas reuniões de pais e mestres para discutir os problemas da escola. Qual é a experiência? É que na escola de tempo integral aumentou sensivelmente a participação de pais nas reuniões para discutir os problemas da escola. Primeiro, na época, era uma novidade, então eles queriam entender mais qual era como era que funcionava, e, por outro lado, como eles viam o efeito positivo sobre a educação dos seus filhos, eles começaram a estar mais presentes na escola. Então, esse envolvimento, a escola de tempo integral ajudou esse envolvimento, e isso tem todas as consequências para o acompanhamento da vida do adolescente, do jovem. Por outro lado, a escola de tempo integral, ela, além de ter esse aspecto de reforço, de aprofundamento, as atividades artísticas, as atividades esportivas e outras atividades são uma oportunidade de trabalho em equipe, de corresponsabilidade. Isso tem um papel de formação das pessoas muito importante. Você tem os times varia um pouco os esportes, não é só o futebol de salão, tem o voleibol, tem o basquetebol, você tem o teatro, você tem música, às vezes até uma pequena banda, e isso tudo tem os grupos, e tem a coordenação dos grupos, tem a programação das competições, e tudo isso vai desenvolvendo o espírito de iniciativa.
às vezes tem excursões, porque a educação de tempo integral não é só dentro da escola. Ela também envolve atividades extra-prédio, não é nem extra-classe, é extra-prédio escolar, sob a coordenação, sob a responsabilidade da escola. E preparar as excursões, tudo isso tem um poder educativo muito grande. Então, essa experiência do trabalho em equipe, da corresponsabilidade da escola, às vezes, nós tínhamos lá até uma experiência que nós conhecemos na escola de Recife, o código de conduta. Você faz um código de conduta do comportamento dos alunos que é votado em assembleia dos próprios alunos. E isso tudo vai complementando a formação intelectual com esse lado da formação afetiva, da capacidade de convivência, da formação ética, dos valores, do respeito ao outro. Então, eu acho esse um aspecto importante. E no ensino médio, a escola de tempo integral tem um plus, um valor a mais, que é a questão de você combinar a formação geral e a formação profissional sem prejuízo. Como na escola de tempo parcial, você tem 4 horas por dia em 200 dias letivos, são 800 horas. Na escola de tempo integral, você tem 1.600 horas. Como os cursos profissionalizantes variam de 700 a 1.200 horas, mesmo o curso maior de 1.200 horas profissionalizantes, você dividindo essas 1.200 horas em 3 anos, que é o período do ensino médio, você tem 400 horas de formação profissional por ano. Então, você, ao ter 1.600 horas por ano, você pode ter 800 horas de formação geral, 400 horas de formação profissional, ainda sobra 400 horas. Para aprofundar, inclusive, a formação profissional ou outros aspectos da educação geral. Eu sou um defensor dessa proposta que está se levando para o ensino médio, que tem sido mal entendida, da questão dos itinerários pedagógicos. Você ter 3, 4, 5 alternativas. Nós já tivemos isso. Quando eu era jovem, minha irmã era aluna do liceu, nós tínhamos no colegial, que era como chamava o ensino médio naquela época, 2 alternativas, o clássico e o científico. O clássico era mais voltado para línguas e ciências humanas, e o científico mais para ciência da natureza. Minha irmã, por exemplo, no liceu, fez o clássico. Naquela época, as línguas nobres eram o latim e o francês. As alternativas eram italiano, espanhol e inglês. O inglês era língua alternativa naquela época. Ainda não tinha essa dominância da cultura americana que nós temos hoje. Mas sempre houve essa ênfase. E eu acho que a escola de tempo integral permite essa combinação. Não vai ter aquela crítica que se dizia a escola profissionalizante para os filhos de pobre, a escola não profissionalizante para os filhos de ricos se preparando para a universidade. Com a escola de tempo integral, você prepara todos para a universidade. A experiência comprova isso. A escola pública que mais aprova alunos nas universidades são os institutos federais, as antigas escolas técnicas. Então, a pessoa se forma como técnico de nível médio, mas passa no vestibular. O maior índice de aprovação na escola pública vem daí, dos IFE. Então, virá também das escolas de tempo integral. Eu gosto de dizer, isso é estatística, eu gosto muito de acompanhar as estatísticas. Sociólogo gosta de estatística. Nem todas as escolas de tempo integral têm boa nota no IDEB ou boa nota no Enem. Mas se você olha as escolas do Estado, que tem boa nota do IDEB acima de 5 e que tem nota no Enem acima de 500, quase todas, 90% são de tempo integral. Então, o tempo integral melhora isso aí, prepara para a universidade, de forma que não vai ter nenhuma discriminação. A escola de tempo integral ajuda a superar essa discriminação entre escola para as famílias pobres e escola para as famílias de classe média e classe alta. Então, eu sou um entusiasta dessa proposta. Fico triste quando a gente não está fazendo esse programa mais acelerado. A educação no Brasil, de 1997 para cá, quando foi criado o Fundef, que na época só era para o ensino fundamental, nós avançamos e hoje resolvemos o problema do atendimento.
Só não vai para a escola hoje aquele que tem problemas específicos, porque nós universalizamos o ensino fundamental, o ensino médio e a pré-escola. Ainda está avançando a creche, ainda não atende a todas as crianças. Então, nessa parte de atendimento quantitativo, nós avançamos. Agora estamos andando muito devagar na escola pública na questão da qualidade. A gente precisa dar saltos de qualidade. Está melhorando, mas nós estamos dando passos de qualidade. Quando a gente precisa acelerar esse passo, dar um verdadeiro salto. E escola de tempo integral, combinada no ensino médio com a educação profissionalizante, é o caminho da educação no Brasil. Não é fácil fazer. Eu digo assim, a solução é simples. Ela não é complicada. Agora, ela é difícil. Porque, às vezes, mesmo as coisas simples são de difícil execução, porque exige não só recurso financeiro, exige gestão, exige dedicação, exige mudança de mentalidade. Eu acho que nós estamos, pouco a pouco, nos convencendo disso. É muito importante e pertinente a sua fala, professor. E quando você traz no seu relato a questão da escola, da importância da instituição escola e os desafios que essa escola vivencia no dia a dia, as dificuldades para esses saltos de qualidade. E nós que trabalhamos na área da dependência química, nós visualizamos que a escola hoje ela tem se mostrado vulnerável no que se refere a substâncias psicoativas, né? São várias questões que envolvem isso. Os entornos, né? Situações externas à escola a colocam numa situação de vulnerabilidade. Tanto que hoje nós temos a violência, a criminalidade, a própria questão do tráfico, né, de drogas hoje também atinge as escolas. Então, é importante estarmos sempre traçando esse tipo de diálogo aqui, nesse espaço que é proposto para a prevenção, né, do uso de substâncias psicoativas, para que a gente possa mostrar que os mecanismos existem, e a escola é um desses mecanismos, aí na proposta de tempo integral, de prevenção, né, de tirar esse jovem dessa situação de vulnerabilidade, para que ele possa vivenciar momentos de formação, não só formal, né, de conteúdos, né, curriculares, mas a sua formação como cidadão crítico, cidadão participativo e ativo. E que o poder público possa, professor, olhar para a escola como esse mecanismo importante que é, e que possamos ter esse reconhecimento, que possamos melhorar cada dia mais as nossas escolas, proporcionando para as nossas crianças, adolescentes e jovens, esse desenvolvimento saudável, né? Essa formação. Olha, tem um aspecto que eu acho muito importante que a escola de tempo integral favorece, que tem a ver com o professor, nesse dia do professor. Com a escola de tempo integral, o professor ele vai ser professor de uma escola só. Ele passa a manhã e a tarde o expediente dele naquela mesma escola. Ele não será obrigado a correr de escola para escola. O que isso é importante e que tem muito a ver com a questão da prevenção e da formação integral do aluno? É que a palavra comunidade escolar deixa de ser uma palavra vazia e passa a ser uma realidade concreta. Não existe comunidade escolar onde só diretor e funcionário e os alunos são os únicos membros da comunidade. O professor desempenha um papel estratégico. Se ele não se sente membro daquela escola, a comunidade escolar está capenga. Falta o professor se identificar com a escola. E ele se identifica quando ele é professor daquela escola. E o salário dele, ele recebe integral, atuando numa única escola. Na nossa escola, nossa proposta inicial da escola tempo integral, não sei se isso continua, nós tínhamos a tutoria. O professor
que era o mais até... O professor de matemática e de português tem mais dificuldade porque a carga horária dele é maior. Mas isso, mas você não ocupa o professor de história, o professor de geografia com a carga horária integral. Esses professores, eles são tutores. Um grupo de 10 a 15 alunos tem um tutor que acompanha o o plano de estudo deles e, em alguns lugares, avança para o projeto de vida. Não é só a questão do empreendedorismo, é a questão do projeto de vida que, no final da adolescência, quando o jovem já está no ensino médio, sobretudo, ele precisa ter uma perspectiva de quais são os meus horizontes. Eu sei que faz parte do trabalho complementar às comunidades terapêuticas os centros de convivência para o encaminhamento profissional. Nesse sentido, a Escola de Tempo Integral de nível médio, favorecendo educação geral, educação de cidadania, de valores e educação profissional, ela está sendo um mecanismo de prevenção de grande importância, porque o aluno vai sair da escola de nível médio com uma perspectiva de trabalho, ele vai se sentir mais seguro, mais qualificado para o trabalho. Então, por isso que eu digo, é a escola de tempo integral e a educação profissional. Isso é que vai ser o grande salto de qualidade. E, por fim, eu gostaria de fazer uma observação sobre o desafio que é a escola hoje. Nós tivemos uma época em que a família e a igreja, sobretudo na Idade Média e no início da vida moderna, na minha infância, por exemplo, família e igreja eram importantes na formação. Naquela época, a escola também já era. Eu me acho um privilegiado, porque em 1954, quando eu tinha 4 anos, tinha Jardim da Infância, no patronato das freiras lá em União. Então, a pré-escola ainda não é universalizada hoje, e em 1954 eu tive a oportunidade de fazer uma pré-escola. Certo? Isso é um privilégio, que me ajudou muito na minha formação. Mas, ultimamente, nós temos a influência da família, das igrejas e da escola tem se reduzido. Por causa do ambiente, do entorno, dos meios de comunicação, agora das redes sociais. E isso tem muito a ver com a violência, com a falta de respeito ao professor dentro da escola. Então, nós precisamos, ao criar a comunidade escolar, o aluno vai sentir o professor como parceiro. A escola de tempo integral ajuda a resgatar a respeitabilidade do professor. E é inevitável 2 coisas nesse nosso mundo contemporâneo. Primeiro, a diversidade de opiniões. De opiniões ideológicas, de opiniões religiosas, de opiniões políticas. O que a gente tem é que aprender a viver com a diversidade, e isso só uma autonomia intelectual faz a pessoa ter o discernimento e a tolerância. O discernimento do que ele vai escolher entre as várias alternativas e a tolerância de saber que as pessoas têm opções diferentes. Não pode ter fundamentalismo na convivência humana. A gente tem que respeitar a liberdade e a autonomia das pessoas. A outra coisa é justamente esse espírito crítico. Evidentemente, todos nós não estaremos livres de ser bombardeado, sufocado por esse volume de informações. É no WhatsApp, é no Facebook, temos um volume grande. O que é que só a escola pode dar? Discernimento crítico. Você saber escolher dessa multidão de informações que você tem o que é mais válido, e você, inclusive, ter uma criticidade para saber o que é fake news, o que é uma informação falsa. Não pode ter... esse papel da escola não é tanto dar informação de quantidade, de conteúdo de informação. É esse espírito crítico e essa autonomia intelectual. Você aprender a pensar por sua cabeça, você saber fazer as suas escolhas e, sobretudo, com bom senso. Você ter a maturidade, e eu estou convencido. A família é importante para isso. Mas, como os pais trabalham, a maioria das pessoas tem o seu momento forte de formação nas escolas, o papel da escola hoje
mais do que transmitir conteúdos, é formar a consciência crítica e ter essa capacidade, estimular nas pessoas essa autonomia intelectual, essa capacidade de escolha, e que não exclui a responsabilidade e a solidariedade. A autonomia intelectual, autonomia pessoal, é o processo de individuação, não é o estímulo ao individualismo. Individualismo é você pensar que o valor do indivíduo é a negação do outro. Individuação é você ter a capacidade de ter a sua autonomia, mas respeitar a autonomia do outro, e a convivência é o diálogo. Certo? Então é isso que eu acho que ainda é, e parece que vai ser, por muito tempo, o papel da escola. Muito bem. Obrigada, professor, Eu pela que sua agradeço. participação. E o espaço, o projeto pós-TV Paz na Web, traçar esses diálogos, tocar, atingir o máximo de pessoas possíveis para um diálogo saudável, com propostas que possam contribuir de maneira construtiva na nossa sociedade. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo seu dia. Eu que agradeço e quero também parabenizar essa iniciativa da Web pela Paz. Pós-TV. Pós-TV. Paz na Web. Paz na Web. Pós-TV Paz na Web, da Fazenda Paz, em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município de Teresina. E eu acho que esse é o desafio, sem esquecer a escola, mas também utilizar os meios que essa revolução da informática está colocando nas nossas mãos. Parabéns pela iniciativa de vocês. Obrigada.